Amém, glória a Deus. Quero saudar a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Podeis tomar os vossos assentos. Quero agradecer ao meu Deus pela bondade dEle, pela misericórdia. Eu sei que estar aqui, irmãos, é porque Deus é bom. É assim que Deus faz. Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. E ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Quero louvar a Deus pela vida do meu esposo, pastor Edson. Eu sempre uso dizer, pastor Zilmar, ele é o Josué na minha vida. O povo recebe a promessa através de Moisés, mas foi Josué que os fez chegar na promessa. E nós precisamos sempre de um Josué, temos que ter humildade porque nós precisamos de um Josué. Eu tinha uma promessa, mas se o meu esposo não concordasse, eu não estaria aqui. Então eu sempre digo e louvo a Deus pela vida dele, que Deus continue abençoando. Também minha gratidão pela vida do pastor Zilmar e irmã Maria Inês, que Deus continue vos abençoando ricamente. Pastor Alexandre, sua esposa, e pastor Adriano, né? Irmã Salma, irmão Isaías, que todas as vezes que venho aqui com tanto carinho, ele faz o melhor churrasco de Santa Catarina. Muito bom, Deus abençoe e recompense. Quero agradecer às irmãs do Círculo de Oração, quero agradecer às irmãs da Alfadice, na pessoa da irmã Marla, irmã Maria Inês, todas as irmãs do Círculo de Oração. Quero mandar aqui também o meu abraço ao irmão Nelson, pastor Nelson, né? Sua esposa, que estão em casa, não pôde vir, mas eu tenho um carinho muito especial pela vida deles. É um grande intercessor. Eu tenho certeza que ele faz menção de mim nas suas orações. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia, vamos ao texto sagrado, que está no livro do Êxodo. No capítulo 2, nós vamos ler alguns versos. Eu gostaria que você se ativesse para esta leitura nesta noite. Assim como Deus tem falado muito comigo nesse texto, eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você também nesta noite. Esta noite eu quero falar sobre o olhar de quem compreende a soberania de Deus. Quero falar, como disse ontem, de mulheres que compreenderam e aceitaram a soberana vontade de Deus e trabalharam como ferramentas no processo de Deus. Amém, irmãs? Isso aqui é muito profundo. Eu tenho certeza que Deus vai te impulsionar com esta palavra para você fazer jus estar viva neste tempo. Nós não estamos aqui para enfeitar, nós estamos aqui para trabalhar. Nós estamos aqui para fazer o querer do Senhor. Nós não estamos aqui para posar para foto. Nós estamos aqui como ferramentas na mão do Senhor, para vivermos estes últimos dias, para vivermos o tempo do fim. E eu tenho falado para o Senhor: Senhor, conta comigo. Aleluia. O Senhor pode contar com você? Levante sua mão. Eu ouvi um pastor dizendo: Deus vai preservar a vida daqueles que estão dispostos a cumprir a sua soberana vontade. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso, porque diante desse texto que nós lemos, nós vemos que realmente é assim que funciona. Diz assim o texto, no livro do Êxodo, capítulo 1, versículo 15, diz assim: E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá, peleja, e o nome da outra Puá, resplendor. Capítulo 2, versículo 2 e 3. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio.
Agora o capítulo 15 e o versículo 20, que diz assim: então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Amém? Eu citei aqui o nome de 4 mulheres que fizeram a leitura da soberana vontade de Deus. Não obstante, enxergar e ver que o caminho era um pouco estranho, mas elas estavam dispostas a cumprir a visão que Deus havia dado para elas, da sua soberana vontade. É por isso que muitas vezes nós nos recuamos diante da vontade soberana de Deus, porque nem sempre, ou na maioria das vezes, os caminhos de Deus são difíceis de compreensão. Parece que está tudo errado, parece que tudo está tomando a direção contrária daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos que deveria ser. Mas Deus não trabalha na ótica humana. Como eu disse aos irmãos ontem, Deus já tem tudo desenhado. E tem mais uma: as pessoas que conseguem ler, as pessoas que compreendem, as pessoas que aceitam a soberania de Deus, elas também são pessoas estranhas. Elas são pessoas de difícil compreensão. Porque quando todo mundo está dizendo, a maioria está indo para o lado direito, ela consegue enxergar um caminho do lado esquerdo no meio da tormenta. Ela consegue descrever além do que os outros estão vendo. Ela consegue enxergar o que ninguém enxerga. Quem consegue compreender a soberania de Deus, irmãos, eu gostaria muito, e na minha oração por esses dias que antecederam esse congresso, eu pedi muito que o Espírito Santo revelasse a nós, nos convencesse de que nós precisamos compreender a soberania de Deus, porque senão nós vamos indo aos passos do mundo. Nós vamos começar a concordar com as manchetes, nós vamos começar a concordar com as notícias, mas quem compreende a soberania de Deus, ele anda na contramão do mundo. Ele não vai com a maioria. Alguém está dizendo, mas não vai dar certo. O gigante é grande demais, mas você continua dizendo, eu estou vendo aquele que é maior do que o gigante. Quem consegue ler a soberania de Deus, enxerga diferente. Davi, quando chega no arraial, no campo de batalha, quando todos estavam escondidos, atemorizados por causa de Golias, e não era para menos, Davi viu o que ninguém viu. Gente, é muito profundo. Aleluia! Eu fico maravilhada com a palavra, irmãs. Tem dia na minha casa, eu lendo a Bíblia, o Espírito Santo falando comigo, eu fico extasiada com uma palavra. Como é profundo, como é maravilhoso. E Davi, quando ele chega, ele não viu um gigante, pastor Zilmar. Ele viu um incircunciso. Ninguém tinha visto que aquele homem não seria nunca vencedor, porque Deus não tem compromisso com o incircunciso. Davi enxergou além da roupa dele. Disse, quem é este incircunciso? A vitória já é nossa, porque Deus não tem compromisso com o incircunciso. Entre você, que foi comprado pelo sangue remidor de Jesus Cristo, e o inimigo esteja
vai te intimidar, vai levantar toda manhã para te intimidar, você não vai dar conta. Mas você olha para ele e diz: quem é você, incircunciso? Aleluia. Quem compreende, quem aceita a soberania de Deus, quem faz essa leitura, o olhar dele é diferente. E estas mulheres, Sifrá, Puá, Joquebede e Miriam, dentro de todo esse contexto do Êxodo, eu vejo que elas entenderam o fim do caminho. Elas conseguiram enxergar o fim. Elas não estavam olhando para o caminho, elas não estavam olhando para o início, para o meio. Elas já conseguiam enxergar o fim. Eu não sei se você já passou por essa experiência. Eu já passei. Uma luta tão difícil, tão terrível, pastor, que até a comida era amarga. Mas no meio daquela luta, daquela turbulência, eu conseguia enxergar o fim. Aleluia. Eu conseguia fazer leitura, porque eu entendia que quanto maior a luta, maior é a vitória, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E elas fizeram uma leitura, pessoas simples, mas que entenderam. Só para você entender o contexto desta história, o povo judeu chega no Egito no número de 70 pessoas, através de José, a família de José. Quando eles chegam no Egito, eles são recebidos com muitas honras. Eles são recebidos com os braços abertos, porque eram parentes de José. Mas a Bíblia vai dizer que se instala uma nova dinastia, um novo faraó no Egito. E este faraó não conheceu José e nem os seus feitos, ele não sabia. E ele se preocupa com aquele povo estranho que mora na sua terra, mas que é um povo que se torna cada dia mais forte, um povo que se torna cada dia mais grandioso. Os rabinos vão dizer que naquela época as judias, as hebreias, elas tinham filhos sextuplos. Eram de 6 filhos que elas tinham. É por isso que eles aumentavam absurdamente. E o crescimento daquele povo intimidou aquele faraó. Sempre, desde os tempos remotos, todo crescimento intimida alguém. Esteja preparado para enfrentar o espírito da inveja, porque quando você cresce, o espírito do invejoso, ele volta para você. E o que ele faz? Eu vou impedir seu crescimento. Eu quero impedir que você cresça. Era isso que ele não queria, exterminar o povo. Ele queria só impedir que eles crescessem, impedir que eles se tornassem fortes, impedir que eles avançassem. Essa é a estratégia do inimigo. Ele não quer te matar, ele não quer acabar com você, ele só quer que você fique estagnado. E quantos crentes neste tempo pararam? Ficaram estagnados, não produzem mais, não geram mais, já não são mais ameaças para o inimigo. Mas aquele que continua, aquele que gera, aquele que cresce, aquele que não para, aquele que quanto mais é afligido, mais ele cresce, esse intimida o inimigo. Aleluia! Eu não sei por que tem crente que ainda fica com essa síndrome de coitado, de vítima. Eu não aguento trabalhar mais para Jesus, é tanta perseguição. Querido, é chover no molhado. Sabe por que você vai ser perseguido?
Porque você cresce, porque você intimida o inimigo, porque mesmo que os dias sejam difíceis, você continua abrindo sua harpa e cantando. Mesmo que os dias estão difíceis, você continua orando. Mesmo que os dias estejam difíceis, você continua dando glória a Deus. Você continua dizendo: Deus continua sendo bom. Ai, mas Deus recolheu seu pai, seu filho, sua mãe, mas Ele continua sendo bom. Ele é maravilhoso, Ele é grandioso. A Bíblia vai dizer que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Você quer ser fortalecido? Começa a dar glória a Deus. Glória a Deus de manhã, glória a Deus à tarde, glória a Deus à noite, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Comece a dar glória a Deus, experimenta, quer ser fortalecido, quer crescer na fé, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. E Faraó, que não conhecia José, eu vou abrir um parêntese aqui. A nossa história passa. Muita gente que conhecia já foi, agora não conhece mais. Os que chegaram não conhecem. Tem muita gente que não conhece a história da sua família mais, porque são pessoas novas, chegaram agora. Elas não sabem por onde vocês passaram para estar onde estão. Elas não sabem por que Deus tem um zelo especial com a sua casa, com a sua família, porque elas não sabem de onde você veio. E quando Deus te usa, quando Deus te exalta, quando Deus te coloca entre os príncipes, eles começam a atacar. Gente, isso é tão sério, isso acontece tanto dentro da igreja, é incrível isso. Mas eles não conhecem a sua história. Mas tem uma coisa: toda a sua história está registrada no céu. E como foi cantado aqui nesta noite, aquele que em vós começou a boa obra, Ele a aperfeiçoará até o fim. Nossas obras, nosso trabalho vai sendo reconhecido e aperfeiçoado por Deus. Se desprenda do elogio humano, se desprenda da bajulação, se desprenda do reconhecimento. Agradeça a Deus e diga: eu só estou aqui porque Deus é bom. Aleluia. E a primeira atitude de Faraó foi: vamos atacar a fonte. Chama as duas parteiras, Sifrá e Puá, cujos nomes significam peleja e resplendor. Há uma divergência sobre a naturalidade ou a nacionalidade daquelas parteiras. Há uma divergência entre os estudiosos, entre os rabinos. Uns dizem que elas eram hebreias, outros dizem que elas eram egípcias. Mas eu fico com a do rabino, um grande estudioso. Ele diz que as duas parteiras, elas eram chefe de 500 parteiras. Elas eram egípcias. Elas se converteram ao judaísmo através do trabalho dela. Elas prestavam atenção quando ia fazer o parto de uma hebreia. Elas viam que era diferente a ação da hebreia com a da egípcia. Elas começaram a perceber que as hebreias eram vigorosas, que elas eram corajosas, que elas eram destemidas, que elas não reclamavam, que elas adoravam, que elas estavam prontas para gerar, que elas não gritavam a dor, não reclamavam por aquele momento. E as egípcias eram fracas. E elas foram se convertendo ao judaísmo através daquelas hebreias. Então elas não eram hebreias, elas eram egípcias convertidas ao judaísmo. Entenderam que as mulheres hebreias eram diferentes das egípcias. Gente, irmãs, mulheres que estão aqui,
Nós precisamos fazer a diferença. Tem que ter algo diferente na nossa vida. E não é só a nossa roupa, isso é muito pouco. Não. Eu sou crente desde que nasci. Aceitei Jesus, claro, fiz a minha profissão de fé. Quando eu nasci, meus pais já eram crentes. Sou filha de pastor. E vocês sabem que há uma cobrança muito grande aos filhos dos pastores. Hoje até muito menos, mas antes era muito mais. Vocês não têm ideia do quanto a gente era vigiada, 24 horas. A gente tinha guarda, segurança particular sem pagar nada. Meu pai viajava, tinha uns que rondavam a nossa casa a noite inteira, para ver se a gente estava fazendo alguma coisa errada. E eu cresci com aquele medo, porque a gente tinha que manter a reputação, porque a gente tinha um nome a preservar. E a gente procurava obedecer, mas obedecia por medo. Quando eu me casei, eu já disse isso algumas vezes, mas vou dizer de novo, estou sentindo de dizer isso aqui. Eu dei o meu grito de independência. Eu disse, graças a Deus, agora eu tenho um esposo, não sou mais filha do pastor, eu tenho um marido. Agora eu sou submissa a ele, ele que manda em mim, né? Estou livre. E passaram-se os anos, a partir daí eu comecei a conhecer Deus. A partir daí eu comecei a entender quem era Deus. E eu viajo muito. E todo lugar que eu chego, no aeroporto, numa rodoviária, em todo lugar, alguém fica olhando para mim, olhando, eu digo, vai perguntar. Aí chega e pergunta, você é crente? Eu disse, sou. Por quê? Não, por causa do seu cabelo, da sua roupa, do seu jeito. Ah, ok. Eu fui me cansando com isso. E um dia na minha oração eu disse, Deus, se para mim ser reconhecida como diferente estiver apenas na roupa, eu estou fora desse barco. Eu vou descer. Fiz essa oração com toda sinceridade. E um dia viajei para o interior do Mato Grosso. Quando nós íamos voltando, eu e a cantora, nós fomos pegar o ônibus, tinha uma senhora sentada no primeiro banco, uma cuiabana. Quando eu botei meu pé no primeiro degrau, ela diz, você é crente? Bem alto, dentro do ônibus. Eu disse, sou. Eu falei, lá vem, né, mais uma. Eu disse, por quê? Ela disse, porque quando você colocou o pé, entrou uma paz aqui dentro. Eu senti algo diferente. Sabe o que impressiona o mundo? É a paz que você carrega, é a confiança que você carrega, é aquilo que você enxerga, que eles não enxergam. É isso que faz a diferença. Aquilo que te guia é que muda o seu interior e o seu comportamento. É o que você enxerga, o Deus que você acredita. E elas então foram convocadas por Faraó, e Faraó disse, olha, há uma ordem, que vocês vão fazer os partos das hebreias, e se for menino, matem logo no nascimento. Vocês sabem o que é uma ordem faraônica, irmãos? É uma ordem faraônica. Ninguém pode mudar. Elas saem dali, não avisa as outras parteiras, porque elas já tinham uma visão da soberana vontade de Deus. Elas já enxergavam o que ninguém enxergava. Elas já sabiam que o Deus dos hebreus era poderoso. Elas já entendiam que o Deus dos hebreus os iriam livrar da escravidão. Que ele não era um Deus qualquer, ele era o Deus soberano. Ele mandava nos faraó. Elas já enxergavam isso. E elas não fazem, não obedecem a lei
de Faraó, a convocação deles. Essas parteiras foram os mais poderosos exemplos de resistência a um regime maligno. Apesar de ter sua vida em risco, elas preferiram não obedecer Faraó. Irmãos, quantos regimes malignos têm surgido? E nós estamos intimidados. Não pode falar, não pode ir contra. Mas quem conhece o desfecho, sabe que Deus está acima de tudo, tem o controle nas suas mãos. E Ele conta conosco nesta última hora, para resistirmos os regimes malignos de Faraó. Homem é homem, mulher é mulher. E Deus é Deus, em cima no céu, embaixo na terra, e a Ele a honra, a glória e o louvor. Ninguém lutou contra Deus e subsistiu. Ninguém. Elas viram, Deus tem um propósito na vida dos filhos das hebreias. E Faraó fica sabendo da notícia que elas não fizeram o que ele mandou. Ele ficou sabendo que as hebreias continuavam tendo seus filhos. E alguém corre e conta para Faraó. E todo o tempo teve fofoqueiro, viu, pastor Zilmar? Todo o tempo. A Bíblia diz que 6 coisas Deus aborrece, mas a 7ª Deus abomina: pés que se apressam para o mal. O significado de pés aqui significa fofoqueiro, aquele que anda rápido para levar a notícia ruim. Levante a sua mão e já começa a destruir este ídolo da fofoca, este ídolo do diz que me diz que, este ídolo da conversa fiada. Você não foi chamado para levar mais notícia, você foi convocado para trazer boas novas, palavras de restauração. Você foi chamado para dar vida e não tirar vida. Faraó chama elas de novo e diz: eu fiquei sabendo que as hebreias continuam tendo seus filhos, vocês não fizeram? Aí elas respondem: Faraó, talvez você não saiba, mas as mulheres hebreias, elas são diferentes das nossas mulheres egípcias. Elas são vigorosas, mesmo na hora de parir, elas têm força. E quando a gente chega na casa delas, o filho já está protegido, já está embrulhado, aí não tem como mais. Aleluia, aleluia. Levante a sua mão, porque Deus vai te dar uma resposta. Deus vai te dar uma palavra para você falar quando você for inquirida. Quando alguém chamar você, Deus vai te dar uma palavra. Não se preocupe. Eu aprendo aqui com Sifrá e Puá, com estas parteiras. Primeiro ela nos ensina: eu não fui chamada, não obstante a ordem de Faraó, irmãos, eu tenho que ter convicção da minha chamada. Não obstante o que falam, a perseguição que vem, as calúnias, porque tem gente que para tão fácil, não tem convicção da chamada. Elas tinham convicção da chamada delas. Elas sabiam que elas foram chamadas para dar vida e não para tirar vida. Então, se a ordem vem de Faraó, se a ordem vem de alguém, não importa, você tem convicção para que você foi chamada. Diga para a sua irmã: você foi chamada para dar vida, querida. Você foi chamada para dar vida e não para matar.
E a gente dá vida com palavras, a gente dá vida poupando alguém, a gente dá vida aconselhando alguém. Hoje eu li uma frase de um dos maiores psicólogos que já existiram. Ele disse: a ciência ainda não descobriu um remédio mais poderoso do que boas palavras. Vocês estão entendendo, irmãs? Quando você coloca a mão no ombro de alguém e traz uma boa palavra, você está sarando esta pessoa. Você está dando vida para esta pessoa. Aí tem gente que chega e diz: irmão, está difícil mesmo. Está morrendo muita gente. E vai morrer. Tem o profeta do caos. Ele só profetiza caos. Tem ou não tem? A pessoa já está morrendo, ele acaba de matar. Mas levante a sua mão, porque você nasceu para dar vida. Você tem uma chamada, irmã, para dar vida, para gerar. Deus deu a capacidade de gerar. E você é hebreia, você é vigorosa, você é forte, você é diferente, aleluia. Eu aprendo com Sifra Puah. Ela nos ensina que devemos nos alegrar com o sucesso do outro. Gente, se tem uma coisa difícil é alegrar com o sucesso do outro. Chorar com os que choram não é difícil, mas sorrir com os que estão alegres é difícil. Porque é exatamente neste momento que o diabo lança no nosso coração um pecado que eu sempre digo que é um dos pecados que é o último a morrer: a inveja. A inveja é podridão dos ossos. Ninguém tem inveja de quem está sofrendo. Ninguém tem inveja de quem está desempregado. Ninguém tem inveja de quem está morando debaixo da ponte. Ninguém tem inveja de quem está doente. Aí você até dá uma palavra, se compadece. Isso é fácil. Aí você até diz: meu irmão, Deus vai mudar o seu cativeiro. Deus vai te dar uma casa linda. Deus vai te dar um bom emprego. Deus vai te dar um presente. Você profetiza. Mas quando Deus dá a casa para o irmão, você fica triste. Não venha me dizer que isso não acontece com você. Seja sincero, dá uma pontadinha lá dentro. Agora ele não precisa mais de mim. Agora ele é grande, agora ele tem uma casa. Mas Sifra Puah me ensina que eu devo me alegrar com o sucesso dos outros. Aleluia. Quem enxerga a soberania de Deus compreende, sabe que Deus exalta quem Ele quer, que Deus engrandece quem Ele quer, que Deus levanta quem Ele quer. Eu aprendo com Sifra Puah que quando você vê, quando você enxerga com os olhos da soberana vontade de Deus, você não questiona o porquê que alguém foi exaltado, mas também não se gloria quando alguém está sendo forjado pelas perdas, pelas dores e pelas angústias. Eu vou falar, irmãos. Davi disse assim: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Expurga de mim os meus erros. Você nunca vai dizer que é orgulhoso. Você nunca vai dizer que é vaidoso. Você nunca vai dizer que tem inveja. São os pecados ocultos, que são ocultos até para você. Você nunca vai dizer que é uma pessoa soberba. Mas tem uma coisa, por qualquer coisa desvia e diz: me humilharam.
Os humildes jamais serão humilhados. Sabe o que significa humildade? Significa estar rente ao chão. Ninguém consegue abaixar mais quem já está rente. O humilde nunca se sente humilhado. Ele só vai sentir quando for exaltado. E quantas vezes você ouve uma notícia? Deus está tratando com o nosso interior aqui nesta noite. Porque como o Senhor disse para Samuel, Samuel, tu vês só a aparência, mas eu vejo o coração. Eu sondo o que vai no coração do homem. Aí você vê, recebe a notícia, fulano capotou o carro, acabou, deu perda total na caminhonete dele. Você não fala, mas dá uma sensação de boa lá dentro. É terrível, mas existe, tá? Deus quer te curar nesta noite, como Ele me curou. Será que Deus conhece os nossos corações? Sim ou não, irmãs? As mulheres são mais corajosas para falar seus sentimentos. A gente sente ou não sente? A gente já não foi pegada com esse sentimento? Sim. Mas eu aprendo com Cifra e Puá. Não se gloriar quando alguém é forjado pelas dores. Queridas, sofrimento dói, sim ou não? Dói ou não dói? Perder um ente querido dói ou não dói? Perder um emprego dói ou não dói? A dor é igual para todos. Eu disse para a irmã Taine, né? Quando ela estava vindo no carro. Eline. Eu disse para ela, as pessoas esquecem que nós estamos no mesmo mar. Viu, pastor? O mesmo mar que o senhor está, eu estou. As mesmas ondas, os mesmos ventos, meu barco vai sofrer. Diga para sua irmã, o mar é o mesmo. Todos nós vamos passar pela tempestade, todos nós vamos passar por essas águas. Aleluia! Quando a gente entende que todos nós estamos no mesmo mar, nós nos tornamos mais humildes. Ela nos ensina que quando nós cuidamos dos outros, Deus cuida de nós. Isso é forte, irmãs. Olha só o que aconteceu quando elas cuidaram das hebreias. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casa. Mulher não podia, a sua geração não podia carregar o seu nome, o seu sobrenome, só o nome dos homens. Mas Deus deu a Cifra Puá o direito de levar para a sua geração o seu sobrenome. É isso que está falando aqui, estabeleceu-lhe casas. Vocês estão entendendo, irmãs? Quando nós cuidamos dos outros, Deus cuida de nós. Levante a sua mão. Quando você cuida do outro, Deus cuida de você. Quando você semeia na vida do outro, Deus semeia na sua vida. Levante a sua mão e adore ao Senhor nesta noite. O capítulo 15 vai dizer, no versículo 20, sobre outra mulher que compreendeu a soberania de Deus. Miriam. Preste atenção, eu vou correr um pouquinho. A Bíblia diz assim: então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e dança. Vocês já leram uma Bíblia? Vocês ouviram em algum lugar Miriam profetizar? Não. Já leram isso? Eu não li. E eu fiquei perguntando por que Miriam é chamada de profetisa. Aí eu fui ler o que dizem os rabinos nos rodapé dos Talmud, das Torá. Eles dizem que quando, e aqui é bem claro, Miriam profetiza irmã de Arão, não diz irmã de Moisés. Porque quando ela ainda era apenas irmã de Arão, apenas irmã, Moisés não era nascido, ela chega para sua mãe
e profetiza. Ela diz assim para sua mãe, segundo as anotações rabínicas: minha mãe está destinada a ter um filho que salvará Israel. Ela profetiza Moisés e o propósito de Deus para a vida de Moisés. Ela era profetisa, ela tinha uma visão da soberania, da vontade de Deus. Ela tinha certeza que Moisés não iria morrer. Ela tinha certeza que do ventre da mãe dela sairia o libertador de Israel. Independente da ordem que veio de Faraó, independente da circunstância, ela tinha certeza: do ventre da minha mãe nascerá um filho que livrará Israel, que salvará o povo de Deus. É por isso que ela é chamada profetisa. Segundo, que me chama a atenção no versículo 20: tomou o tamboril, depois que atravessaram o mar, na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com os tamboris e com danças. Se eles saíram às pressas, olha quem tem a visão, o olhar na soberania de Deus, preste atenção, porque eu quero que você entenda. Se eles saíram às pressas do Egito, vocês sabem a história. Você acha, a última coisa que ela ia lembrar era do tamboril? Sim ou não, irmãs? Você ia lembrar do irmão, da roupa, da comida? Sim ou não, irmã? Quem sai à pressa vai ficar carregando instrumento, tamboril, trem pesado? E quando elas chegaram do outro lado, elas estavam com os tamborils. Sabe o que é isso, irmãs? Ela tinha convicção de que Deus daria a vitória a eles e que ela precisaria cantar. Quem tem convicção carrega o tamboril no dia da luta, no dia da aflição. Está dizendo: eu vou cantar ainda, eu vou cantar ainda, eu vou cantar. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Você entendeu? Como que alguém que sai às pressas vai pensar em tamboril, irmã? Só alguém que conhece a soberania de Deus e sabe que o nosso Deus é Deus de vitória, sabe que o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse que daria um para libertar Israel do ventre da mãe dela, ela disse: vamos sair daqui, mulheres, preparada para cantar. E o mais lindo que eu acho aqui, que quem conhece, que quem reconhece, quem aceita a soberania de Deus, ele influencia outras pessoas. Sabe o que eu vejo, Marla? Miriam na casa das irmãs que faziam parte do grupo de música. Irmã, não esquece o seu tamboril, nós vamos sair às pressas. Não esquece o seu tamboril, porque nós vamos cantar. Nós vamos atravessar, nós vamos chegar na terra prometida. E quando chegar lá, eu quero todas vocês cantando. Talvez alguém não acreditou em Miriam, mas quem vê o que ninguém vê, mesmo no dia de luta, ele está segurando o seu tamboril, dizendo: eu vou cantar, mas eu quero te convidar para cantar comigo. Aleluia! Quem pode glorificar o Senhor? Quem pode exaltar o Senhor? Quando elas chegam, atravessam o mar. Eu acho lindo Miriam, irmãs, uma mulher de muita influência. Olha o tempo que ela viveu, e olha a influência que essa mulher tinha. Ah, se nós tivéssemos as Miriams nas nossas igrejas, que influenciam as mulheres para adorar a Deus, que influenciam as mulheres para manter firme com seu tamboril, dizendo: nós vamos vencer, do outro lado nós vamos chegar, Deus está conosco, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Não se entristeça, minha irmã, não perca a fé, continue, siga avante, porque o tempo de cantar vai chegar. Levante a sua mão. Há uma palavra profética para você aqui nesta noite.
Só você que acredita, o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Cadê o seu tamborim? Cadê o seu tamborim? Diga: só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Só Deus é o Senhor. Aleluia. Através da convicção de Miriam, ela tinha certeza que Deus faria milagres. Ela aceitava a soberania de Deus. Quando a gente olha para o capítulo 2, vamos ver a mãe de Moisés, Joquebede, a quarta mulher que compreendeu, que leu, que aceitou a soberania de Deus. Olha o que a Bíblia vai dizer, já vou terminar. E com a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Eu quero frisar aqui. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso. Neste contexto insalubre, neste contexto sombrio, Joquebede gera, mas com uma visão voltada para a vontade soberana de Deus. Ela aceitou. Ela diz: Deus vai cumprir em mim. O que vai vir de mim vai ser guardado, vai ser protegido. Preste atenção. Quando ela olha para o menino, ela diz: esse menino é muito formoso. Mas ela não está falando de uma beleza física, porque dificilmente uma criança nasce bonita, irmãs, misericórdia. Assim, inchada, né, deformadinha, depois que vai tomando jeito, não é assim? Mas quando ela olha para aquele menino, porque ela via a soberania de Deus, ela olha para Moisés, ela não vê apenas um filho das suas entranhas. Presta atenção para as mães aqui. Ela via o propósito de Deus. Ela enxergava no filho o propósito de Deus. Sabe o que ela enxergava? Ela enxergava 80 anos depois. Ela já enxergava Moisés tirando o povo do Egito. Ela já enxergava Moisés atravessando com o povo o Mar Vermelho. Ela já enxergava Moisés com as tábuas das leis na mão. Sabe o que Deus deu para você? Um propósito. Sabe por que ela escondeu Moisés? Não era porque era apenas seu filho. É porque ela sabia que ele era um propósito de Deus. Ela sabia que Deus o usaria para tirar o seu povo do Egito. Ela olhou e viu a beleza da soberania de Deus. Ela não viu apenas um filho. Ela viu o propósito de Deus nascendo. Abra o seu coração. Porque enquanto você enxergar seus filhos apenas como filhos, nada vai mudar na vida deles. Mas quando você olhar para os seus filhos e enxergar que eles são herança do Senhor, que eles são propósitos, que Deus escreveu, que Deus confiou nas suas mãos, você vai cuidar. Você vai proteger, você vai esconder, você vai olhar para ele e vai dizer: ninguém está vendo, mas eu vejo o propósito divino na vida dos meus filhos. Precisamos de mães que enxergam propósitos. Precisamos de mãe que tem um olhar na soberania de Deus. Aleluia. Você está entendendo, irmã? Você não pode sair daqui com a mesma visão que você entrou. Você precisa olhar para os seus filhos e dizer: é um propósito. Deus vai usar grandemente meu filho. Aleluia. Quem enxergou assim está glorificando a Deus. Quem enxergou isso aqui vai ser um missionário. Esse aqui vai resgatar vida. Esse aqui vai ser fonte de bênção para a igreja. Esse aqui vai elevar o nome do Senhor. Você cuida. Você protege. Como que a gente protege, irmãs? Inculcando na cabecinha deles que o nosso Deus é maior. Dizendo para ele que servir ao Senhor é a melhor coisa.
A gente não protege filho cercando a mesa e falando mal dos outros. Quando você senta na mesa e vai partir o pão que é sagrado, o lugar onde o pão da presença se manifesta, você começa a partir a vida do pastor, a vida do irmão, a vida da irmã, a vida desse, a vida daquele. Isso não protege filho. Sabe como protege filho? Abrindo a sua boca e dizendo: Deus é maior, Deus está na frente, Deus cuida de nós. Nós precisamos aprender, nós estamos passando por isso, porque Deus está nos forjando para uma grande obra. Tem muita gente que acha que o filho é contaminado na escola. Não, senhores, ele já sai contaminado de casa. Sabia disso, irmãos? Um dia uma irmã disse para mim assim: irmã, eu estou desesperada, eu criei meus filhos na igreja, eu andava o dia todo visitando, fazendo a obra, e meus filhos estão desviados. Eu disse: irmã, você criou seu filho no lugar errado. Filho se cria em casa, filho se protege em casa, arca se prepara em casa, cuidado se tem em casa, com as palavras que eu digo, com as ações que eu tenho, com o olhar e a minha visão. Foi isso que Joquebede fez. Ela viu que ele era formoso, ela enxerga 80 anos na frente. Irmãs, isso é tão glorioso. Aleluia. A partir de hoje Deus vai começar a restaurar filhos aqui, porque a sua visão vai mudar. Esse é um propósito divino. Deus tem uma história para o meu filho. Deus quer usá-lo. Deus não me deu filho para a perdição. Deus me deu filho para a bênção e para a glorificação do seu nome. Fique de pé que eu vou terminar. A visão de Joquebede muda a sua casa. Olha o que é uma visão diferente. Só de você enxergar diferente, há uma mudança onde você vive. Sim ou não, irmãs? Só de você enxergar diferente, começa a mudar o ambiente que você está. Você começa a ver o que as pessoas não estão vendo, e você só age de acordo com aquilo que você vê. Se você não vê que a água, que a vasilha está quente, você vai botar a mão nela. Mas se você vê que está quente, você não vai colocar. Você só age conforme a sua visão. O olhar de Joquebede na soberania de Deus mudou a casa dela. O olhar de Joquebede mudou a vida do filho dela. Aquele que estava destinado a morrer, agora tem vida. Mas o mais lindo que eu acho aqui é que a visão de Joquebede muda a vida financeira da família dela. Irmãs, isso é maravilhoso. Ela faz o cestinho, coloca lá, diz para Miriam: fica de longe, fica olhando. Naquele dia deu um calor na filha de Faraó. Ela diz: eu vou banhar lá no rio. Não é coisa boa banhar de rio. Quando ela chega lá, ela vê um cestinho se mexendo, uma criança chorando, berrando, né? Moisés chorava duro. Filho de hebreia sabe chorar. Filho de hebreia sabe pedir socorro. Oh, aleluia, sabe sim ou não, irmãs? Você aprende em casa, meu filho, quando você vê o perigo, clame por Jesus, chame Jesus na hora. É assim ou não é? Ele vai te livrar, Ele vai te guardar. Pode gritar por Jesus. Aí a filha de Faraó pega o menino, Miriam chega. Eu vou dizer uma coisa para você: o Espírito Santo só chega quando você cumprir com o seu papel. Com o seu papel de mãe, com o seu papel de pai. Quando você enxergar o propósito divino, o Espírito Santo chega para convencer, para trabalhar, para moldar, para mostrar. Aí a Miriam chega e diz: olha, eu conheço uma hebreia, ela pode cuidar desse menino para você. Ela diz: você conhece? Olha, quem enxerga a soberania de Deus entende o caminho de Deus, vê caminho na tormenta. Aleluia. Ela diz: olha, leva esse menino para ela
E diga para ela que eu vou pagar o salário dela para cuidar dele. Sabe o que eu entendo aqui? Primeiro que o salário vinha do palácio. Da onde veio a ordem de morte, veio a riqueza também. Olha como que Deus trabalha, irmã. É por isso que você não entende, não questiona. Só glorifica ao Senhor. Não se preocupe com a calúnia. Não se preocupe com o problema, com a dificuldade. É Deus trabalhando. Diga para ela que eu vou pagar o salário dela. Segundo, sabe o que eu vejo aqui? Quem cuida dos filhos da herança do Senhor tem o pagamento do céu. Além de você amar, cuidar do seu filho, ter tanto amor, você ainda recebe recompensa por cuidar dos seus filhos. Hoje é culto da família. Deus está falando aqui. Cuide dos seus filhos, não terceirize o cuidado. Sabe por quê? Porque vai voltar para a sua mão. Teve mãe, olha o que o Espírito Santo está me dizendo, que não cuidou do filho quando era pequeno. Vai voltar para sua mãe, para sua mão depois de velho, doente, para você cuidar. Para você cumprir sua missão. Cuide do seu filho, cuide da sua casa, cuide da sua família. A gente só ama aquilo que a gente prioriza. Você diz que ama a sua família, mas não prioriza a família. Tudo é em primeiro lugar, menos a família. O de melhor é para os outros, não é para a família, não é para casa, não é para os filhos. Quem ama prioriza. E a palavra prioridade não tem no plural, não existe prioridades. Existe prioridade, é uma coisa só. E a Bíblia diz: aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel, negou a fé. A visão de Joquebede mudou a história de uma nação. Veja o que aconteceu com John Wesley. A visão daquela mãe, que a história diz que ela orava 8 horas por dia pelos filhos. O que eles fizeram neste mundo mudou vidas, mudou nações. Será que você está entendendo, irmã? Será que você está entendendo que você não é pérola, você é ostra? Tem gente equivocada. Olha, minhas pérolas, nós não somos pérolas, nós somos ostras. Nós produzimos pérolas para o reino de Deus. E como a ostra produz pérola, eu vejo Joquebede como uma ostra. Ela recebe um grãozinho de areia e aquilo incomoda ela, causa muita dor. É um momento insalubre, é um momento de muita dificuldade. E quando ela sente dor, ela vai emitindo uma enzima, uma substância chamada nacar. E aquilo vai cobrindo aquela areia, aquele grãozinho da areia, e vai transformando-se numa pérola. Aleluia. Sabe por que você sofre? Porque você está gerando pérolas para o reino de Deus. Aleluia, Deus está falando aqui. Deixa de ser melindrosa, irmã. Deixa de ser dodói. Você é ostra. Você produz para o reino de Deus. Você produz pérolas. E a Bíblia vai dizer lá em Hebreus: pela fé, Moisés, quando já era homem, que podia tomar a sua decisão, como disse a pastora Maria Inês, não se encantou com as belezas do reino. Nada daquilo era encantador para ele. Sabe por quê? Ele trazia com ele o legado da sua mãe. Irmãs, fé é legado, passa de mãe para filho. Sabia disso? Eu nunca cheguei na minha mãe para ela dizer uma palavra contrária. Quando qualquer problema ela diz: Deus vai dar solução, nós vamos conseguir. Nunca vi ela dizendo: está difícil, não vai dar certo. Nunca. Fé é legado. Paulo disse para Timóteo: Timóteo, a fé que habitou na sua avó Loide passou para sua mãe Eunice e chegou em você. Levante a sua mão, mulheres de fé. Fé é um legado. Quando o grande recusou ser chamado filho da filha
de Faraó. Não se preocupe com o futuro de seus filhos. Se cuidares deles como enxergando a soberania de Deus, sua fé passará aos corações dos seus filhos. Não se preocupe, seu filho é herança do Senhor. Ele tem um propósito nessa terra. Muitas vezes não é Faraó que mata os filhos, pastor, são as próprias mães. Não trazem para a escola dominical, ou às vezes manda o filho e não vem. Sim ou não? O filho nunca te viu orar, nunca te viu chorando, nunca te viu falando em mistério com Deus. Aqui na igreja é uma benção, a gente pula, vira calambota, bate palma, né? Mas em casa ele não viu. Eu cansei de ver minha mãe lavando roupa na tarimba, que chamava tarimba, batendo, falando em línguas estranhas. Quanto tempo faz que os seus filhos não ouvem uma frase que eu ouvi a minha infância toda? Eu ia entrar no quarto, minha mãe dizia: não entra, seu pai está orando. Quanto tempo faz, ou quando nunca seu filho ouviu dizer: não entre que sua mãe está orando, não entre que seu pai está orando. Amandara shuribica manava sudecas, Ramaya shuribicandara shuribiandara vasuke rachei manas. Sai para lá, menino, que eu estou olhando uma coisa aqui no celular. Sai para lá, menino, estou ocupada. É assim que você trata o propósito divino? Aleluia. Enquanto a gente dormia, minha mãe levantava de noite e orava na nossa cabeça. Eu fiquei sabendo disso depois de grande, porque a gente não via nada. Aleluia. Esconda o seu Moisés. Deus precisa mudar a sua visão nesta noite. Você precisa olhar para o seu filho e ver que ele é formoso. Para os de fora, talvez seu filho não tenha solução, mas para você, você já vê o propósito divino na vida dele. Eu quero orar pelas mães. Eu senti no meu coração. Posso, pastor? Já vou terminar. Eu quero orar pelas mães que querem enxergar diferente. Vai mudar tudo na sua casa. Vai mudar a sua casa, vai mudar a vida dos seus filhos, vai mudar a sua vida financeira. Olha só. E vai mudar nações, mudar pessoas. Sabe por quê? Porque você vai passar, seus filhos vão ficar. Hoje nós estávamos conversando na casa da irmã Salma, dizendo o que será dessa nova geração. Porque parece que eles não têm o mesmo compromisso. Eu falei, o problema não são deles, o problema são nosso. Como que nós estamos conduzindo a arca para a vida dos nossos filhos? Como que nós estamos transportando a presença de Deus? Eles estão aprendendo conosco, eles estão lendo. Eles estão conhecendo Deus através da nossa vida. Como eu estou mostrando para os meus filhos quem é esse Deus? Saia do seu lugar, venha na frente e diga: Senhor, muda a minha visão, muda o meu olhar. Eu quero olhar para o meu filho e ver que ele é formoso. Eu quero enxergar na vida dele o propósito divino. Deus tem um tratado conosco nesse final de semana. Deus quer uma renúncia da nossa parte. Não é para você ficar chorando: Deus, eu amo tanto meu filho. Isso para Deus não voga. Para Deus voga o quanto você enxerga nele o propósito dele. Deus vai preservar seu filho o dia que você enxergar o propósito divino e esconder ele. Esconde seu filho. Eu nunca vi meu pai e minha mãe brigar. Nunca vi. Eu nunca vi minha mãe reclamar da comida. Eu nunca vi minha mãe reclamar de nada. E tem pai que diz que ama os filhos e briga na frente dos filhos. Maltrata a esposa, maltrata o esposo. E tem pai e mãe que diz: nem na igreja vou mais, estou triste, esquece.
de que você está dizendo: leva Faraó, meu filho, leva. Mas nessa noite você vai dizer como Moisés vai dizer a Faraó: não vai ficar nem criança, nem velho, nem jovem, vai todo mundo, todos nós vamos subir para o céu, todos nós vamos atravessar os portões celestiais. Deus não te deu filho para a perdição. Abraça essa palavra, não sou eu que estou dizendo. Deus te deu filho para a glorificação do nome dEle. Eu quero que você olhe como Joquebede para o seu filho. Feche seus olhos. Deus está falando tão fortemente aqui nesta noite. A sua visão vai mudar a situação. Deus conta com você, mulher. Deus conta com você, Joquebede. Deus conta com você. Deus conta com você. Você não está entendendo? Você diz que ama tanto o seu filho e não vem nem para a consagração orar. Se você que ama tanto o seu filho não paga o preço, irmã Inês, eu não vou pagar por ele. Quanto tempo você ora pelos seus filhos? Quanto jejum você faz pelos seus filhos? Quanto tempo você tira para ler a Bíblia para os seus filhos? Mas eu não tenho tempo. E o tempo passa e Faraó chega. Cadê o cestinho? Está pronto? Está pronto? Está chegando a hora de Deus mudar o curso da história da sua família. E Deus vai mudar através de você. Eu estou falando uma palavra profética. Querido Deus, Pai que está no céu, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia, ao Senhor honra, ao Senhor glória, ao Senhor louvor, ao Senhor adoração. A Ti rendemos graças, ó Pai. A Ti rendemos louvores pela Tua palavra. Aqui estão as mães, Senhor. Aqui estão os pais que precisam ter um olhar na soberania de Deus, que precisam enxergar seus filhos como formosos, que precisam ver na vida deles a promessa de Deus e o propósito. Eu te peço, Pai, através do Espírito Santo, ajude esta mãe. Ajude esta mãe a enxergar o propósito divino. Ajude ela a cuidar dos seus filhos, porque enquanto ela cuida, virá recurso dos céus para sustento dela. Enquanto ela cuida, Senhor, virá recursos para abençoar a vida dela. Virá saúde do céu, virá recurso financeiro, virá bênção espiritual sobre a vida da tua filha. Eu te peço, Pai, por todas as famílias que estão aqui representadas, pelas famílias que estão nos assistindo pela rede social, por aquela mãe que está aflita, por aquele pai. Entra agora, Senhor, neste lar. Entra agora nesta casa, Senhor. Prepare a filha de Faraó. Prepara quem tu queres para socorrer o filho da tua filha, para proteger dos ataques do maligno. Eu te peço, Pai, crendo na tua palavra e tendo a plena certeza de que o Senhor tem o controle de todas as coisas nas tuas mãos. Levante a sua mão para o céu e diga: Deus, tem o controle nas suas mãos. Deus abençoe, muito obrigado. Se você puder olhar para sua irmã e dizer para ela: o seu olhar vai mudar a sua casa. Deus abençoe.